13h47. Se eu orar, receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Então eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Então eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia. Então eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. 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 Agora você e sua família podem ter um plano de saúde. Venha conhecer o plano de saúde da Abrace Restauração, em parceria com a Polimédica Saúde. Nossa cobertura é bastante abrangente. Consultas e exames nas mais diversas especialidades médicas. Deus tem vitórias para dar, mas sempre tem uma data pra entregar. O seu calendário ninguém pode apagar. Hoje está de andar neste lugar. Tudo acontece quando Ele quer. Pra ser abençoado basta ter fé e meias lutas louvar. O coração sincero adorar. O crente quando adora, Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou. Glória a Deus!
Paz, oração e união a todos os irmãos que estão videologados conosco. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmã Rita. Paz do Senhor, irmã Aline. Paz, oração e união a todos os irmãos que estão videologados nesta tarde. Amém. Glória a Deus. Irmã Rita, vamos dirigir a Deus uma oração nesse momento. Amém. Apresentar esta programação diante de Deus. E oramos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua Jesus. presença nós nos colocamos neste Deus momento, eterno, Senhor, em mais colocamos este diante programa, de ti, Senhor, ó Deus, da Abrace. Te agradecemos, Deus, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, ó Deus, ó Pai, com as Tuas servas, com os Teus servos, Deus. Te agradecemos, Deus, por cada família, Senhor, que este programa vai alcançar, Senhor. As vidas, Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelos Teus grandes feitos, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem realizado em nossas vidas, Pai. Neste momento nós pedimos que Tu nos direcione, Senhor, ó Deus, ó Pai, conforme o Teu querer, Deus, porque nós sabemos que Teu é o querer e Teu é o efetuar, e tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, esse programa, né, está chegando na sua casa nesta tarde ensolarada, irmã Rita. Que coisa boa, verdade, né? Tá quentinho hoje, coisa boa. O programa Abrace Restauração, então, nesta tarde, hoje com o tema estímulos cerebrais. Juntamente com a irmã Patrícia Rodrigues hoje, né? Nossa, uma terapeuta cristã estará então conosco nesta programação. E eu quero te convidar nesse momento a divulgar esta programação, a compartilhar nos seus status, a compartilhar com os amigos, com os pais, com os familiares, com os irmãos e irmãs que estão estudando, né, a área docente, estão estudando alguma licenciatura. Vamos juntos aprender nesta tarde. E este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério e Restauração, que tem como pastor-presidente pastor Humberto Schmidt Vieira e o diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Glória a Deus. Amém. E está localizada onde, irmã Rita? Está localizada na Avenida Farrapos, número 312, no bairro Floresta. Exatamente. Então você que ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Também que já tem as suas perguntas, por favor participe conosco. Quem ainda não se manifestou, se manifeste. Tem 22 pessoas já videologadas conosco. Vamos aumentar este número, Amém. né? Divulgando, compartilhando, porque temos um assunto muito interessante nesta tarde. Então, compartilhe. Já temos conosco aqui irmã Rita, a irmã Catiane Neves. Irmã Catiane, que é estudante de magistério. Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Compartilhe o link, irmã Catiane. Vamos aprender, vamos divulgar para que outras pessoas conheçam a respeito deste tema. Irmão Lindomar Furtado. A irmã Rode, também estudante de pedagogia. Amém, Glória a Jesus. A irmã Ana Paula Ribeiro, que trabalha na Escola Abrace, Ilha do Pavão. Quem ainda não deixou sua saudação, coloque aí sua saudação, da onde você está falando, né? Estado, país, que nós queremos te saudar nesta tarde, amém? Glória a Deus. Vamos ficar nesse momento com a chamada da Abrace. Conforme a tua vontade. Agora você e sua família podem ter um plano de saúde. Venha conhecer o plano de saúde da Abrace Restauração, em parceria com a Polimédica Saúde. Nossa cobertura é bastante abrangente. Consultas e exames nas mais diversas especialidades médicas. Atendimento médico de urgência e emergência 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Atendimento odontológico com inúmeros procedimentos e pronto-socorro dentário 24 horas. Extensa gama de exames cobertos totalmente pelo plano de saúde, sem carências, sem limites de consulta. Rede credenciada em Porto Alegre e região metropolitana. Excelentes serviços de medicina diagnóstica e valores bastante acessíveis. Faça já o seu contato com a Abrace Restauração pelo fone 051 3286 3831.
Amém. Estamos aqui nessa tarde com a irmã Patrícia Rodrigues, nossa terapeuta cristã. Paz do Senhor, irmã Patrícia. Paz do Senhor. Tudo bem? Como é que está, irmã? Estamos bem, graças a Deus. Graças um dia a Deus. lindo desses Tá bonito nos ajuda o dia, né? a ficar um pouquinho mais motivada. Amém. Nessa tarde, então, nós vamos falar sobre estímulos cerebrais infantis, né, irmã Patrícia? E eu acho interessante nós começarmos explicando para os irmãos o que é um estímulo cerebral, assim, para os pais, para as pessoas, para eles entenderem um pouquinho sobre o que é o nosso tema. Certo. É um tema bem complexo quando a gente fala do neurodesenvolvimento infantil. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse neurodesenvolvimento, irmã Rita, ele começa na vida intrauterina. Né? Então, a gente já sabe que o bebê, ele já ali no quarto mês, mais ou menos, de gestação, ele já consegue perceber a sensação de claro e escuro. Né? Se a mãe está num cômodo escuro e ela vai para um cômodo super claro ou para o sol, o bebê consegue receber esse estímulo de claridade. Mais adiante, ele já começa a reconhecer a voz do pai, da mãe, né? A questão sonora. Ele também desfruta dos alimentos que a mãe ingere, protesta quando ele não gosta. Então, a gente sabe que esses estímulos neuronais já estão presentes, então, com a mãe. Por isso que é muito bom e necessário termos um cuidado com a gestante. Sim. Né? Porque as emoções, elas também perpassam ali nos estímulos com a criança. E aí, quando esse bebê nasce, o que a gente sabe sobre a aprendizagem do bebê? Que é por estímulos sensoriais. Sim. Né? Então, ele já tem aquele código genético, né? Já começa a trabalhar também na questão da epigenética, que é aquilo que está no externo. Então, se a mãe influencia nesse código, se a mãe teve um trauma durante a gestação, um acidente, se teve sangramentos, diabetes gestacionais. Então, tudo isso vai sendo acrescido no código da criança. Então, hoje, nós também já sabemos, através da ciência, que as crianças nascem com mecanismos estressores se a mãe teve uma depressão, se a mãe teve momentos de estresse. Então, isso tudo, gente, por que é importante a gente conversar sobre isso? Porque tudo que a gente faz, tudo que nós percebemos pelo mundo, ele fica marcado em nós. Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado com a mãe que quer engravidar, né, já no planejamento da gestação, né, perceber o ambiente em que ela está até a criança na vida, até esse indivíduo chegar na vida adulta. E aí com o bebê, por exemplo, todos esses estímulos, eles são sensoriais. Sim. Né? Então, nós temos ali o estímulo visual, o estímulos do paladar, do toque. Tudo isso a criança vai se aprendendo e apreendendo na sua composição. Sim. Eu lembro assim, irmã Patrícia, agora eu não tenho bebê mais, né? Mas eles já estão grandinhos, bem grandinhos, na verdade. O meu bebê já está com 9 anos. O mais novo, a mais velha com 16. Mas eu lembro que quando eles eram bebês, nós fazíamos uma massagem relaxante para eles dormir. Eu lembro que foi o pediatra que ensinou até a fazer uma massagem no bebê, no momento dele dormir, para ativar esses estímulos sensoriais e essa relação do bebê com a mãe, né? Sim. A questão do toque é muito importante, né? Então, quando eu não trato com bebês, porque eu faço terapia a partir do momento em que o indivíduo já é verbal. Sim. Mas quando a gente estuda e quando a gente socializa essas informações, a gente sabe que é muito importante, por exemplo, o bebê pegar em espessuras diferentes, né? Na pedagogia a gente trabalha isso, Sim. né? Dela pegar coisas macias, passar a mão no mais áspero. Então, ela vai se percebendo nesse toque sensorial. Quando a mãe, que ele tem um vínculo com aquele bebê, né, que transmite o aconchego, ele já reconhece a mãe, ele sabe que a mãe faz esse método terapêutico para acalmar o bebê, geralmente com um óleozinho, com uma fragrância suave, com um ambiente ou silencioso, com uma musiquinha tranquila, um ambiente asseado também, né? O bebê está num ambiente limpo, arejado. Isso tudo vai transmitindo informações para esse bebê de calma.
Sim. Então, por exemplo, agora o seu bebê está com 9 anos. Sim. Né? Mas se ele está agitado e você trazer ele para você e fazer esse processo, ele vai recordar dessas memórias e vai saber, não, isso me acalma. E aí, então, ele vai conseguir esse autocontrole, assim, de pensar numa música tranquila, no ambiente asseado, na massagem. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão do que é importante desenvolver na criança. E aí eu quero falar sobre isso, porque a gente resgata essas memórias. Isso. Porque o bebê guarda a memória. Sim. Então ele sabe qual foi o barulho que o assustou, qual foi o momento em que ele acalmou, qual é o cheiro. Então tudo isso ele vai sendo armazenado na memória do bebê. Sim. E, irmã Patrícia, assim, a gente preparou algumas perguntas para essa tarde, nós dividimos, e a primeira diz assim: como se organiza as fases de desenvolvimento cerebral ou cerebrais? Tá, quando a gente pensa no neurodesenvolvimento, a gente pensa, então, no aspecto físico, emocional e sociocognitivo, tá? E eles caminham juntos. A irmã podia explicar para nós a diferença entre eles? Tá, o aspecto físico é a fisiologia da criança, né? Os aspectos emocionais é como ela lida com aquilo que ela tá, com as informações que ela está recebendo. E os aspectos sociocognitivos é como ela, além dela lidar com aquelas informações que ela recebe, ela consegue se relacionar. Sim. Né? Então, isso tudo tem uma idade específica. As três acontecem juntos, mas eles têm idades específicas para se manifestarem de formas mais fortes. Por exemplo, sócios cognitivos, a gente sabe que já é ali na idade pré-escolar. Sim. Né? Então, a gente percebe assim, que tem momentos em que um vai mais à frente do que o outro, mas é necessário a gente chama isso de pleno desenvolvimento infantil. Sim. E falando em desenvolvimento infantil, irmã Patrícia, quais são os princípios de desenvolvimento das habilidades? Sabendo agora que ele desenvolve 3 áreas, quais são os princípios do desenvolvimento dessas habilidades? Certo, eu preciso então conhecer bem as fases dessa criança, né? Então a gente sabe, por exemplo, que na vida intrauterina ela vai lidar muito com aquilo que ela está recebendo de informações da mãe. Né? Então pensamos muito nessa questão dos mecanismos estressores. Na primeira infância, dos 2 aos 4 anos, ela já lida ali com o mundo simbólico. Então, assim, nasceu até os 2 anos, ela está mais ou menos tentando o seu equilíbrio, conhecer o seu corpo, saber a questão de espaço. E ela também está trabalhando muito as questões de sensoriais. Então, tudo eu quero pegar, tudo eu quero tocar. Eu quero pegar e soltar. Então, a criança está muito nessa experiência, né? E é muito importante que, desde esse momento, os pais fiquem ali balizando, né? O que pode, o que não pode. Mostrar à criança, né, os limites que ela pode ter. Mas mostrar os limites, mas ao mesmo tempo proporcionar as mais diferentes experiências, né? Dos 2 aos 4, ela já entra no mundo simbólico, né? Ela começa a nominar objetos, ela começa a entender determinadas situações, né? Por exemplo, ela sabe que isso aqui ela pode jogar tranquilamente, porque é um material que não vai quebrar, mas o copo, por exemplo, ela já vai ter recebido a informação de que ela não pode manusear livremente. Dos 4 aos 6 é época de passagem, é quando ela ingressa, então, na escola, e ela vai ser, então, iniciada no processo de leitura, de escrita, e aí, nesse mundo simbólico, ela começa a compreender para, ali, nos 6, 7 anos, entrar no abstrato. Então, todas essas fases, elas precisam ser vividas plenamente. Como eu proporciono isso? Dando a essa criança a oportunidade da experiência. Então, eu assisti uma reportagem um tempo atrás, que a criança cria o repertório do paladar, né, até os 7, 8 anos. Então, proporcionar que a criança se alimente dos mais diversos alimentos, né? Um cardápio variado, não tem não gostei, vamos negociar esse não gostei. Também que a criança frequente, né? Faça atividades,
socialize com seus amiguinhos, esteja inserido nos mais diferentes espaços, que ela tenha acesso ao material pedagógico. Sim. Né? Então, que ela possa viver essas experiências com música, com movimento, com brincadeiras, que ela possa, então, viver esses movimentos para estimulação neuronal. Sim. Assim, nós temos casos, às vezes, assim, de crianças com 2, com 3 anos na escola, que elas não comem frutas ou não comem legumes, porque elas nunca experimentaram antes, então aquilo não é um paladar conhecido para elas, né? E aí a gente tem aí uma certa dificuldade para fazer essa introdução quando essa criança entra na educação infantil. Eu não vou entrar muito nessa área por causa que eu acho que é digno, né, de uma nutricionista infantil vir conversar conosco. Mas o que eu sei de conversas com colegas é que nós precisamos apresentar, sim, esses alimentos e também apresentar de uma forma pedagógica, né? Então, a criança não gosta de maçã, você dá a maçã para ela. Então, vamos fazer uma brincadeira ali com aquela fruta, trazer aquela fruta para um momento de interação e cortarmos. Quem sabe fazer um pratinho assim com uma figurinha, com um rostinho, com as frutas para ela poder experimentar. E você experimenta junto, né? E faz caras positivas, né? Sim. Que delícia e tudo mais. Enfim, dá para fazer diversas atividades para a criança poder, então, experimentar. É claro que também a criança tem todo o direito de gostar ou não gostar, porque todo mundo tem o direito de dar a sua opinião em relação ao alimento, né? Mas ensinar a criança desde pequena que o importante é ela tomar essa decisão a partir da experiência dela. Sim. Né? Então, não porque ela ache alguma coisa. E aí já é uma lição muito importante para a vida, que a gente quebra aquilo que nós chamamos de preconceito. Sim. Nós mostramos à criança que ela pode, sim, não gostar de maçã a partir do momento que ela experimentou a maçã. E sabe que não... E experimentou mais de uma vez, né? Porque o paladar ele precisa se acostumar, né? E aí, quem sabe mostrar a maçã de diferentes formas. Ou ela raspadinha, ou cortadinha. Ou com algum outro ingrediente ali porque depende muito do que a criança gosta. De algo mais azedo, algo mais doce, enfim. Dá para se trabalhar de muitas formas. Sim, e o que eu ia dizer para a irmã? Assim como a gente vê esse desenvolvimento alimentar da criança, a gente vê também o desenvolvimento das habilidades de rasgar, de cortar. E às vezes os pais chegam lá na educação infantil e eles querem que a gente ensine a criança a ler. Eles querem que a criança aprenda a escrever, mas ela ainda tem todas essas habilidades para desenvolver ainda que ela não desenvolveu, né? E aí, dentro disso, eu queria perguntar para a irmã assim, como que se desenvolve essas habilidades, falando assim, mais ou menos como que eu vou colocar, como que funciona o cérebro e a plasticidade cerebral no momento do desenvolvimento dessas habilidades? Tá, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, ó. A criança, ela vai trabalhar muito na questão do tato, do pegar, porque essa é a experiência dela. Quando a criança pega, por exemplo, uma revista para ler, ela não está fazendo isso para danificar o material, ela está fazendo isso porque é um experimento. E, gente, já pensou assim, pegar dependendo da revista, quando você rasga, assim, não dá um barulhinho legal? Pois é essa experiência, e ela vai achar muito interessante. Então, assim, quando ela pega e ela faz esse afastamento, ela já está trabalhando essa coordenação motora, que a gente chama de motricidade grossa. Sim. Né? A partir disso, ela vai pegando a tesoura. Por que é importante ela pegar a tesoura? Porque ela vai aprender a fazer isso com os dedos. E aí ela já começa a trabalhar a motricidade fina. E aí, gente, é um passo a passo. Logo, logo, ela vai conseguir fazer esse traçado da grafia. Que isso aqui é um trabalho muito refinado do cérebro. Quando eu pego e escrevo o meu nome, hoje, muitas vezes até no automático, é um trabalho de refinamento que o meu cérebro foi sendo exposto desde a minha infância. Então, não é algo simples para se fazer. Né? Por exemplo, eu estou mexendo com as mãos aqui, mas isso aqui também é um movimento que meu cérebro teve que se dedicar para fazer, embora eu não perceba. Sim. Então, a gente precisa entender que o cérebro ele tem umas propriedades muito específicas e muito delicadas, e que elas precisam ser cuidadas. E deixar a criança, se ela pegou o prazer, se ela aprendeu a rasgar,
Dê coisas para ela rasgar. Deixe até ela entender, porque vai chegar um outro momento também do desenvolvimento em que ela vai aprender a dobrar, Sim. que ela vai aprender a organizar. Mas você não vai querer que a criança olhe a revista, né, como adulto, porque ela não alcançou isso ainda. A gente vê muitos pais dizerem pra gente assim, eu não dou livros pra ele ou pra ela, porque ele, enfim, rasga. E aí eu sempre recomendo assim, então tu dá uma revista velha, tu dá um jornal, dá alguma coisa que ela possa rasgar. Exatamente. E diz pra ela, isso aqui é um livro, isso você não pode rasgar, mas isso aqui sim, isso você pode rasgar. Até porque o livro cheio de escrita para criança, ela vai só olhar a questão do formato do objeto. Sim. Então, antes dela ter acesso a esse material, ela tem que ter acesso a livros com muitas figuras, né, para ela poder compreender. E aí a gente entra aí num compromisso de fazer com que a criança se relacione de forma positiva com isso. Agora, imagina só, né? O Samuel, o seu filho, lá com 3 aninhos, ele pegou um livro seu e rasgou. Aí você puniu ele. O que ele vai achar desse material? Ele vai criar um distanciamento, ele vai olhar para esse livro de forma negativa. E muitas vezes a criança tem dificuldade de leitura e escrita na escola, por quê? Porque o relacionamento, né, do primeiro acesso com esses materiais não foi positivo. Então, não repreenda o seu filho, cuide muito o tom de voz, porque a criança, ela não nasce sabendo o que está ouvindo, né? Porque isso é uma organização também neurológica que a criança faz. Mas ela entende muito das expressões do seu rosto. Então, ela sabe quando você está feliz, quando você está triste. E ela vai recebendo essas mensagens. Daqui a pouco ela já começa a decifrar. Sim. Daqui a pouco ela já tem, tipo assim, a área da linguagem está ali no cérebro dela, está sendo movimentada. Daqui a pouco ela vai interpretar a linguagem que você está dando a ela. Então, ela vai compreender o que está acontecendo. Então, não repreenda o seu filho. Sim. Eduque-o. É que nem no nosso caso, assim, eu sou recém-formada, né? Eu sou da área da pedagogia. Hoje eu entendo isso, mas uns anos atrás, quando meu filho nasceu, irmã, eu não entendia. Nós não tínhamos em casa muitos livros infantis para que eles tivessem acesso. Então, todos os livros que a gente tinha em casa eram livros de nossa leitura, né? E aí, toda vez que se pegava esses livros, então a gente não pode pegar, não pode rasgar, tu vai estragar. E eu sei que o Samuel desenvolveu essa aversão à leitura, né? E aí, o primeiro contato dele com a leitura já foi na escola. E aí não foi aquela leitura prazerosa, porque ele tinha que aprender a ler, porque ele estava na escola e todo mundo tinha que aprender a ler. Então, ele teve essa aversão à leitura. Ele demorou um pouco para aprender a ler, assim, né? Para achar uma leitura que ele gostava. Acredito que porque a gente não... como é que eu vou colocar para irmã? A gente não incentivou essa habilidade nele, né? Isso pode acontecer, tá? Então, aos pais que estão nos assistindo e que nos assistirão depois, você tem que dar o acesso à criança de uma forma muito prazerosa, para que seja positivo. Hoje nós temos, né, livros para bebês de almofadinhas, Sim. livros sensoriais, né? Que ele vai aprender, ele vai sentir que está molezinho, depois mais firme, mais ásperos. Então, a gente começa levando essa criança para esse desenvolvimento com materiais adequados para a idade dela. Sim. Tem uma pergunta aqui, ela quer saber se eu faço atendimento psiquiátrico. Gente, o psiquiatra, ele é um médico, né? Então, ele faz medicina e depois ele faz uma especialização em psiquiatria. Eu sou pós-graduada em neuropsicopedagogia, em especialização em saúde mental e psicanálise. E hoje sou graduanda em psicologia. E eu gosto muito de me autodenominar como uma terapeuta cristã. Na verdade, essa é a primeira coisa que eu falo, né, para as pessoas que me procuram. Olha, eu sou cristã e eu trabalho permeando a palavra do Senhor, ok? Amém. Acho importante também salientar aqui que o Samuel foi paciente da irmã Patrícia e o atendimento que a irmã faz também, às vezes, inclui toda a família, né? Exatamente. Porque o desenvolvimento da habilidade da criança, ela
precisa de todo um ambiente, né, irmã Patrícia? Exatamente. Não tem como tratar a criança como um ser individual, é só a criança. Não, é toda a família, né? Até porque a criança vai ficar comigo em terapia uma vez por semana, 50 minutos. Sim. Então, se depois em casa, né, a família não estimular, não ajudar também a lidar com os desafios, fica muito difícil para essa criança. Então, eu chamo os pais, muitas vezes a gente verifica que há conflitos, né, que a família está desorganizada, que precisa se observar mais atentamente os relacionamentos intrafamiliares, e aí vem toda a família para o atendimento. Eu lembro que até a sua filha mais velha, ela veio para ela entender assim, as dificuldades, os desafios, para colaborar. E é muito legal, assim, a gente vê assim, que houve um avanço, né? E eu fico muito feliz que você se dedicou ao seu curso de pedagogia, porque as mães precisam, né? Não só como mãe, mas para o seu desenvolvimento profissional, mas as mães que estão nos assistindo, gente, tem muito recurso na internet. Então, se você dedicar ali 20, 30 minutos do seu dia a dia para assistir vídeos aulas, para ler a respeito do desenvolvimento infantil, você vai conseguir ajudar o seu filho e muito. Sim. E, irmã Patrícia, assim, falando de desenvolvimento infantil, eu gostaria de saber como que os bebês aprendem. Pelo sensorial. Né? Então, pelo contato físico, pela degustação do alimento, pela questão visual, né? Mostrar coisas coloridas, enfim, por aquilo que está ouvindo. Tem um artigo muito bacana disponível na internet, que a criança, quando está no ventre da mãe, ali no 5º mês, se ela começar a escutar alguns tipos de música, há uma ativação cerebral. Né? Então, dar esses recursos ao seu filho, porque ele está aprendendo. A criança é como uma esponjinha, assim, ó, ela está sempre apreendendo o mundo, porque ela nasce ali com aquela vontade de se desenvolver. E o cérebro tem essa necessidade, né? Então, ele nasce ali já com uma capacidade, o cérebro de um bebê, ele é 25% de um cérebro adulto. Aos 2 anos, entre 1 ano e 2 anos, ele chega a 75%. Então, imagina só, ele mais que dobra do momento que nasce para um ano e meio, beirando aos 2 no máximo. Quanto de neurônios não foi produzidos? Quantas sinapses não aconteceram nesse momento? Então, não dá para a criança ficar dentro de uma caixinha, né? Eu não sei se ainda se utiliza, mas aqueles cercadinhos limitados ali. Não dá, gente. A criança tem uma necessidade de se desenvolver. E quando que a gente identifica isso, irmã? Chegando lá na escola. Gente, fica muito claro quando a criança chega na escola, nós pegamos esse aluno ali na idade pré-escolar e a gente sabe quem foi estimulado e quem não foi. Sim. E como a irmã falou, assim, que o cérebro se desenvolve, então eu vou fazer a pergunta aqui que me mandaram no WhatsApp, que é: em qual fase da infância ocorre a poda neural ou as podas neurais? Tem uma mãe lá em Gravataí que está preocupada, acompanhando o programa com as podas neurais, então eu disse para ela que ia passar a pergunta para a irmã. E aí tá aqui, né? Em qual fase da infância ocorre essa poda neural? Eu achei essa pergunta muito específica, né? Porque é de uma área de conhecimento bem específica. Nossa irmã é enfermeira. Tá. Bom, gente, o que acontece? Eu vou explicar de uma forma bem didática como professora. Imagina uma fábrica em que tem um monte de trabalhadores, tá? E aí tem os que trabalham bastante, que são estimulados, que estão cheios de compromissos, e tem aqueles que nunca trabalham. O que vai acontecer nessa fábrica? Eu vou dispensar os que não trabalham. A poda neuronal é exatamente isso, tá? O cérebro faz isso e faz isso sozinho, sem eu poder decidir esse vai e esse fica. Tá? Quando que isso acontece? A primeira poda neuronal é aos 2 anos. Sim. Né? Então, tem aos 2 anos, tem depois no início da adolescência, no início da fase adulta, e aí durante a velhice vai havendo mais podas. Ok? É um processo natural. Só que, gente, lembra que o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de se regenerar. Sim. E o nosso cérebro ele é inteligente demais.
Então, o que ele faz quando eu recebo informações, recebo estímulos ou acontece algum evento? Tem um fenômeno chamado plasticidade. Aham. Então, a plasticidade, ela vem para reformular esse cérebro. Então, por isso que uma pessoa, quando teve um acidente vascular, né, seja isquêmico ou hemorrágico, ela consegue se recuperar, né? O hemorrágico, geralmente, são poucos casos de recuperação, porque as pessoas vão a óbito. Mas o isquêmico, onde que é a paralisia, elas conseguem, de trabalhando, reaprendendo, leitura, atividades em fisioterapia, elas reassumem porque o cérebro ali se reorganiza. Tá? Sim. Como é que eu evito? A poda vai acontecer, tá? Mas como é que eu evito a quantidade de Sim. neurônios? Estimulando. Por isso que a gente tem que estar sempre lendo, sempre estudando, sempre aprendendo, sempre buscando experiências novas, viajando, fazendo coisas diferentes. Por quê? Porque eu estou estimulando o meu cérebro. Eu hoje trabalho com algumas pessoas idosas e eu incentivo elas à leitura. E eu percebo assim, ó, na prática, na vivência, que a leitura faz com que esses pacientes melhorem, e melhorem de uma forma muito significativa. É mudar a rotina. Sim. Então, se você tem o hábito de deixar a chave sempre no mesmo lugar, vamos mudar o lugar da chave. Se você tem o hábito de sair do seu trabalho e ir para casa, para o mesmo caminho, vamos mudar o trajeto. Vamos ver paisagens diferentes. Você está dando informações novas. Sim. Porque não sei se aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, né? De um dia estar muito cansada, fechar a porta, sair, voltar para conferir se a porta está fechada. Por quê? Porque eu fiz no automático. Eu não raciocinei, eu não botei meu cérebro para trabalhar, para executar essa função. Então, assim, ó, o bebê, que é o nosso assunto, né, o neurodesenvolvimento infantil, para essa primeira poda de 2 anos, como é que eu vou ajudar, né, de alguma forma, de forma externa, esse bebê? É estimulando, conversando, trazendo informações, botando ele à experiência, né? Mas, gente, não há prejuízos, né, porque o nosso cérebro, ele sabe o que fazer. Sim. Né? Então, às vezes eu fiquei preocupada em responder essa pergunta para as pessoas acharem que estão tendo algum problema. Não, isso é uma seleção natural que acontece. Né? O nosso cérebro está preparado para essas podas, até porque novas conexões surgirão através da plasticidade, e ele então vai na direção daquilo que ele está sendo mais exigido. Sim. E daí eu vou estimular meu bebê para estimular os neurônios. E quais, assim, os estímulos sensoriais básicos assim que eu posso usar com o meu bebê, ou na fase pré-escolar, ou na fase escolar, para que eu consiga, então... Como é que eu vou dizer primeiro? Para que eu consiga, então, estimular maior número de sinapses. As mais diferentes experiências, tá? Então, vamos pensar nos nossos 5 sentidos. Então, eu vou me dedicar a isso. Então, eu não vou me dedicar, por exemplo, só à questão sensorial. Não, sim, eu vou me dedicar também a questões de percepção, de grande e pequeno, a questão da autonomia, né, do bebê, ele perceber o seu ambiente. Então, eu vou estimulando esse bebê com coisas de encaixe, com fazer coisas que façam pressão, o paladar, como a gente está falando, a questão visual, mostrar para ele coisas diferentes. Então, eu não vou apontar, olha lá que árvore bonita. Não, eu vou levar ele até a árvore, fazer ele tocar na árvore, fazer ele pegar na folha. É a experiência no contato. Sim. É ouvir, né? Então, se o seu bebê, ele gosta de uma determinada musiquinha, de um determinado ritmo, coloque até em outros idiomas para ele ouvir. Verdade. Né? Então, crianças de 2 anos, se elas começarem a escutar o inglês, elas vão ter uma facilidade muito maior de aprender o inglês, o francês, o espanhol. Puxa o seu filho, né? E também nós temos até o inglês para criança, inglês kids aqui, verdade. né? Então, traga o seu filho para essas experiências, ele vai socializar. Deixa a criança andar com o pé no chão, na graminha, para sentir na espessura da grama. Passe, né, algum macio no pezinho dele também, para ele sentir esse contato, né, do tato. Um ambiente limpo, asseado, organizado, né,
com horários definidos, para ele saber o que é dia, do que é noite. Enfim, são tantas coisas que se dá para fazer com o bebê. O que não dá é não fazer, né? Sim. O que não dá é deixar o seu bebê ali 4, 5, 6 horas numa mesma atividade, né? Seja com a TV ou com o computador, né? Ou dentro de um cercadinho, assim, por muito tempo, né, gente? Deitado num berço. Tem uma reportagem muito interessante no YouTube, se você quiser assistir. Eles colocaram uma câmera no bebê, né? E deixaram o bebê deitado no berço para ver o que o bebê estava vendo. E chega a ser triste, né? Porque ele fica horas olhando aquele negocinho rodando lá no berçário. Sim. As mesmas cores no berço, aqueles tons pastéis. Eu não aguentei 5 minutos, né? Me deu uma agonia ficar olhando para aquilo ali. Aí o bebê estava recebendo aqueles tipos de estímulos. Sim. O que eu ia dizer para a irmã? A gente sabe que a gente precisa estimular o bebê, mas às vezes... E o que a gente vê na maioria das vezes hoje é que os bebês ficam muito tempo na internet, já desde bebês. Eu vi um vídeo, Patrícia, de uma menina com 9 meses, até salvei o vídeo para mostrar para as gurias lá na minha área, que era um bebezinho assim, com 9 meses, uma menininha. Quando a mãe tirava o celular dela, ela chorava desesperada. Quando a mãe colocava o celular na frente dela, automaticamente ela parava de chorar. Isso é hiperestimulação cerebral, né? E eu queria saber os perigos disso para os bebês, assim, para as crianças. Eu acho que isso chega a ser uma violência contra a criança, tá? Verdade. Porque o que eu vejo os pais achando bonitinho? Ai, olha só, ela já sabe desbloquear o celular. Ai, pede, que ela quer o iPad do pai ou da mãe. Isso não está estimulando, tá? Na verdade, isso está causando um dano para o cérebro da criança. Por quê? Porque essas estimulações visuais, elas não são benéficas para os olhos Sim. da criança, né? São iluminações fortes e são muitas informações ao mesmo tempo. Então, a criança ela não está conseguindo processar isso. Isso aqui também vicia, tá, gente? Então, a criança ali já está viciada em algo. Aí eu quero perguntar uma coisa para vocês, tá? Eu vou deixar aqui para você responder. Se eu ensinei o meu bebê a se viciar com o celular, então eu condicionei esse cérebro a ser viciante, o que você acha que vai acontecer no futuro? Eu vou estar sempre buscando alguma coisa para caber naquele espaço do vício. Então tome muito cuidado. Gente, eu sou super contra criança ter acesso ao celular. Mas olha... Se eu vejo assim, eu não posso falar, né? Mas me dá um nervoso, gente. Então, assim, traga coisinhas para a criança, massinhas de modelar, Lego, lápis, compre giz de cera grossos, porque ela não tem motricidade fina, né? Que ela possa agarrar, folhas. Faz qualquer coisa, gente. Não importa se você vai para uma reunião social, se você vem para um culto e você quer que o seu filho fique quieto. Não, a gente não vai se importar com a criança se ela não ficar tão quietinha assim. A gente só vai se importar se você der o celular para ela. Verdade. Aí eu fico passando mal, porque eu sei o quanto isso é danoso para o cérebro da criança. E às vezes as mães dizem pra gente assim, mas irmã, eu dou o celular porque ele não para. Daí eu digo, mas quanto mais você der o celular, menos ele vai parar. E aí, aqui até a Irmaline tá fazendo um sinal, às vezes eu digo pras mães, assim, lá na área, quem sabe você dá um violão de brinquedo pra ele, pode ser aquele de brinquedo, não precisa ser para que ele vá acostumando com o som da música. Exato, e tenha outros perfeito. estímulos, né? Perfeito, da violão, da guitarra, o tecladinho do piano. Gente, brinquedos para criança. Celular não é brinquedo. Se o celular já está fazendo mal para nós, adultos, que já estamos desenvolvidos nas questões fisiológicas de pupila de olho e tudo mais, agora imagina para uma criança, para um bebê. Sim. Né? Eu tenho um vídeo que eu vou botar no meu status. Eu estou segurando esse vídeo porque eu acho ele muito agressivo, mas eu acho que chegou o momento, né? Então, quem quiser também o meu celular para me salvar os contatos, porque eu sempre posto informações no meu WhatsApp, né? Pode colocar aqui que as irmãs vão botar o meu número, não tem problema. Esse vídeo é a reação de uma menina num voo, porque a mãe não quis dar o celular. Eu assisti esse vídeo. Gente, foi preciso chamar o segurança. A menina batia na mãe, fez o maior escândalo, chutava as poltronas do avião. Sabe, parecia que ela estava tendo ataque. As pessoas achavam que ela estava Bom, ela estava em sofrimento, mas parecia que era algo do fisiológico dela, tendo um ataque, meio que epilético, uma coisa muito semelhante a isso.
Mas não, gente, é porque a mãe se recusou naquele momento da decolagem, né, que tem que desligar o celular, a mãe precisou tirar o celular dela. Então, hoje, eu já vi, irmã Rita, crianças chutando as mães, tá? Batendo nas mães, porque as mães disseram que não iriam dar o celular. Sim, sabe que eu vejo muito assim, irmã, nas escolas, assim, irmã, as crianças chegam com os pais até a porta da escola, a criança está no celular. Daí o pai tira o celular da criança e entrega aquela criança para a prof. E aí a criança entra num desespero, porque ela sabe que ali na educação infantil é o momento dela fazer outras coisas, mas ela não quer fazer outras coisas, ela quer ficar ali no celular, né? Até porque as outras coisas que tu vai dar na educação infantil, tu vai dar de uma forma organizada, com uma intenção pedagógica, né? Então, tu pode ver assim, ó, esse brinquedo aqui, ele é bem típico de, tipo, 1 aninho, mais ou menos. Por quê? Porque tem as cores, elas estão separadas. Sim. As informações de cores estão ordenadas. Então, não vai dar uma confusão visual na criança. Por que o celular faz mal nessa idade? Porque as cores, elas estão todas misturadas. Então, isso causa na hora da comunicação dos meus estímulos visuais, ela causa ali uma certa confusão e eu não consigo identificar bem que cor é essa, porque eu preciso ter especificidade, né? E clareza naquilo que eu estou vendo. Sim. Irmã Patrícia, tem uma pergunta aqui para a irmã, diz assim. A minha pergunta é, minha sobrinha é da fase infantil? Ela tem dificuldades em brincar na escola. Ah, tá. Tem muitas dificuldades. Ela tem 14 anos, está na 4ª série, tem déficit de atenção. Como posso ajudar? Gostaria do telefone da irmã Patrícia. O telefone depois a gente manda para a irmã no privado. Mas ela está falando aqui da sobrinha que tem 14 anos. Tem 14 anos e tem essa dificuldade. Teve dificuldade na infância, no brincar, e agora tem essa dificuldade. Com 14 anos, ela está na 4ª série. A dificuldade aí gerou um prejuízo. Então, nós já estamos lidando com déficit, transtorno, síndrome e distúrbio, tá? Essa dificuldade dela já virou algo patológico. A gente precisa verificar com clareza o que está acontecendo, tá bom? 14 anos na 4ª série, né? No 4º ano. Imagina só o deslocamento dessa adolescente. Ela deve estar, além de estar tendo esses problemas de desafios cognitivos, ela está tendo muitos desafios emocionais. Sim. Não, então ela precisa de atenção, tá, gente? Porque isso pode gerar abandono escolar, baixa autoestima, insegurança, ela pode se tornar um pouco agressiva, né? Enfim, gera vários problemas socioemocionais por causa desse comprometimento na idade escolar. E irmã Patrícia, eu notei que ela falou que a menina não brinca, mas a gente tem que entender essa fase de desenvolvimento humano, né? Tem um momento de ser o bebê, tem um momento que ela vai ser criança, que ela vai brincar. Essa menina já tem 14 anos, ela já é uma adolescente, então ela já passou dessa fase de brincar. Ela vai ter prazer em outras coisas, né? A brincadeira dela vão ser brincadeiras mais pensando na questão do atletismo, né? Da educação física, de jogar bola e tudo mais, de gostar de estar em grupo. Então, essas vão ser as brincadeiras dela, de andar em grupo, brincadeiras que eu possa ter o outro interagindo comigo, né? Um ping-pong, um xadrez, enfim, algumas atividades que eu super recomendo também, tá, gente? Que são atividades pedagógicas, trabalham muita concentração, muito desenvolvimento estratégico, mas que vai ter interação com o outro. Sim. Adolescente que está sozinho, desenvolve atividades sozinhos, e a gente pensa no brincar, no lúdico, né? Vamos usar essa palavra. No lúdico, sozinho, é um adolescente que está se tornando introspectivo. Isso talvez não seja bom. Temos que dar uma olhada também. No sábado, eu vim aqui conversar com a juventude, e eu falei assim, gente, o adolescente quieto demais sem problema. Eu gosto de adolescente que se comporte como um adolescente, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio aí. E essa criança, essa adolescente, no caso, né? Ela está bem fora tanto na idade escolar, quanto na idade emocional, tanto quanto na idade cognitiva, né? Temos que dar uma olhada. Amém. Tem outra pergunta para a irmã que diz assim, o celular pode gerar ansiedade na criança? Com certeza. Ansiedade, frustração, impaciência, enfim, gera muitas coisas. Mas problema de visão. Problemas de visão e a ansiedade, sim, né? Porque
ela não vai ficar olhando uma tela fixa. O celular não é para isso, tá, gente? As pessoas acham assim que a televisão ela ficava estagnada lá e mostrando uma programação. A criança olhava um desenho fechado, né? Hoje, pelo aquilo que a gente tem visto na experiência empírica, a criança não mais se detém para ver a conclusão da historinha do desenho. Não, ela quer estar toda hora mexendo, ela quer estar toda hora abrindo janelas. Então, Sim. isso gera uma ansiedade, porque eu quero mais. Eu quero. E aí, quando a criança ouve um não e ela não sabe lidar com esse não, também temos aí uma outra característica da ansiedade, né? Não Sim. saber lidar com os limites propostos. Tem outra pergunta aqui que diz assim para nós: como faço para entrar em contato com a irmã Patrícia? Amém. É possível colocar nós já colocamos então o número do celular da irmã aqui no nosso chat, tá? Mas não sei se a irmã quer falar o número de celular aí. Aí você pode anotar na sua casa, você que está videologado, o contato da irmã. O número do meu celular é bem simples, gente. É 985-150, tá? Eu divulgo o meu WhatsApp, ele é realmente 90% dele para trabalho. Agora, com a questão das restrições da pandemia, eu estou atendendo uma vez por semana só no consultório. Então, os horários eles estão bem concorridos. Mas eu faço muito atendimento online. E aí, eu estava preocupada, né, com a questão do atendimento terapêutico com as crianças, pelo fator de ser online. Mas eu consegui uma estratégia, né, de poder conversar, de lidar com a criança. Então, hoje eu faço atendimento online, né? Agora, antes mesmo de vir para cá, eu estava fazendo atendimento online com uma criança de 5 anos. E funciona super bem, né? A gente consegue se comunicar, ele sabe que eu estou ali para cuidar das emoções dele, porque daí eu tenho que explicar para a criança o que uma terapeuta faz, que eu não sou a professora. E aí eu tô ali para cuidar das emoções dele. Daí a gente começa essa conversa, né? De como é que você está se sentindo? Você gosta disso? Você não gosta? Como é que você gostaria que fosse feito? A gente vai desenvolvendo um diálogo para a criança e é impressionante como flui. Gente, as crianças querem se comunicar. Elas querem se comunicar com você. Elas querem dizer para os pais o que elas gostam, o que elas não gostam. Elas querem interação com os pais, elas querem que os pais venham para a altura delas e brinque com elas, faça aquela competição. Quem é que vai ganhar agora? Eu ou o pai, sabe? Isso é bom, isso é gostoso para a criança. Então, se eu estou montando um quebra-cabeça, quem vai terminar primeiro? Eu ou o papai? E a criança termina antes do papai, ela fica felicíssima, porque ela conquistou algo de uma pessoa que ela admira, de uma referência dela. Então, tenha esse relacionamento com seu filho, e isso não precisa de grandes investimentos. Precisa de um investimento que talvez hoje seja o mais importante de todos, que é o tempo, né? Verdade. Sabe, irmã Patrícia, que às vezes eu tô falando com as gurias aqui, com as outras coordenadoras, ou com as minhas colegas ali na Partenon, ou falando com os irmãos na igreja, e o Samuel fala alguma coisa pra mim, eu digo pra ele aham ou Sabe o que ele diz pra mim? Ele diz pra mim assim: a irmã Patrícia disse, você tem que se comunicar com palavras. Se comunique com palavras. Ele sempre diz isso pra gente. Exatamente, porque a gente precisa fazer com que a criança expresse o que ela está sentindo. Então, assim, como é que a gente trabalha o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento do socioemocional? Eu tenho que saber dizer para minha mãe quando é que eu estou com ódio. Não é quebrando, chutando tudo. Como é que eu falo com a minha mãe, né, quando eu estou triste? Como é que eu me organizei? Isso a gente chama de inteligência emocional. O que é uma inteligência emocional? É quando eu sei comunicar o que eu estou sentindo e quando eu compreendo o que o outro está sentindo. Sim. Então, as crianças estão tristes, frustradas, cansadas, e elas não sabem se comunicar. O que elas vão fazer, gente? Vamos quebrar, vamos chutar a perna da mãe, vamos botar a língua para fora, fazer careta. Na verdade, ela está querendo te dizer um monte de coisas e você não está conseguindo ali compreender. Verdade. Então tá, nós gostaríamos nessa tarde de agradecer mais uma vez a presença da irmã Patrícia Rodrigues, nossa terapeuta cristã, que esteve aqui conosco. Todos os nossos irmãos que estiveram videologados, irmãos que fizeram pergunta, não vou citar o nome de vocês porque foi bastante gente hoje que participou do nosso chat, então a gente pode esquecer o nome de alguém. Então nós não vamos citar o nome de ninguém aqui, mas nós gostaríamos de deixar nosso agradecimento. Também nós gostaríamos de deixar nossas felicitações ao irmão Neymar e à irmã Laura pela chegada da Ana Elizabeth. Amém. Vamos orar, irmã Patrícia, para nós despedirmos desse programa. Vamos orar, então? Sim, vamos orar.
E você que está em casa nesse momento, ou está no trânsito, no trabalho, enfim, mas que está nos assistindo ou nos ouvindo, se concentre agora nessa oração. Vamos abençoar o seu filho. Pai, te agradecemos, Deus, porque Tu tem nos ensinado a lidar com os nossos conflitos. Sabemos, Pai, que somos tão falhos, Pai, tão difícil lidar conosco mesmo. Agora imagina quando nós somos responsáveis para lidar com a educação de uma criança, que Tu nos deu como herança, Senhor. Deus, eu te peço que dê sabedoria, dê entendimento, me dê vontade, Pai, de aprender mais, que eu não acho que é uma fase difícil, eu acho que tem que respirar fundo porque logo, logo vai passar. Não. Eu preciso aproveitar esse momento com meu filho. Eu preciso, Senhor, gerar nele memórias boas, crescimento, amadurecimento bom, Senhor, porque ele vai lidar com o mundo depois. Ele vai lidar com desafios gigantes depois. Então que ele saiba, Senhor, que a nossa casa é um lugar seguro, é um ambiente de amor, é um ambiente de diálogo, Senhor, que depois quando algo lá fora o machucar, ou quando algo lá fora o constranger, que ele sabe perfeitamente para onde se voltar e conversar, Senhor. Que ele aprenda, Pai, a te amar as tuas coisas, amar a família, Senhor. E que eu seja, Senhor, como pai, como mãe, capaz, Deus, de ensinar isso a esse filho. Deus, dá a bênção também, Senhor, sobre as famílias, os pais, que muitas vezes estão tão ligados no seu dia a dia, com tantas dificuldades, com tantos desafios, Pai, se sentindo muitas vezes incapazes, temerosos com tudo que está acontecendo, mas dá confiança, Senhor, nos seus corações, Senhor, dá esperança em Ti, Senhor, de que Tu é poderoso para resolver todas as coisas, nos dá a fé, Senhor, para saber que tudo está no Teu controle. Deus, abençoa as famílias, Pai, abençoa, Senhor, os pais, os avós, os tios, os primos, filhos, os netos, abençoa, Senhor, que nenhuma família venha enfrentar problemas sem saber como lidar, que nenhuma família venha chegar ao momento de se desfazer porque não teve maturidade, Senhor, de conversar, de abrir o seu coração e expor as suas fraquezas, mas abençoa os Teus filhos, abençoa o Ministério Restauração, abençoa os obreiros, seus familiares, abençoa todos aqueles que estão de alguma forma, Senhor, se doando para o próprio crescimento da Tua obra, abençoa, abrace, Pai, são tantas pessoas que dependem desse projeto, são tantas vidas que estão sendo alcançadas, Senhor, abençoa de uma forma especial, Pai, é Tu, Deus, que dá o crescimento da obra, é Tu, Senhor, que faz prosperar, Senhor, faça que esse trabalho, Senhor, cresça cada vez mais e venhamos alcançar, Senhor, muito mais, Senhor, são projetos muito mais altos, são caminhos muito mais elevados que Tu tem para Abrace. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Paz, oração e união.